Intoxicação por anestésico local. Ó, quem não tem medo dessa carpule aqui, não é? Um erro muito grande que todos cometem é confundir a intoxicação por anestésico local, pelo sal anestésico local, com a reação anafilática. Gente, são sintomas diferentes. Lembra que na aula de reação de choque anafilático que um paciente que está evoluindo para aquela situação de hipersensibilidade ao antígeno, ele vai apresentar o prurido, o angioedema, ele vai apresentar o vermelhidão. São situações diferentes de quando o paciente está tendo um processo de intoxicação. Essa intoxicação geralmente leva a repercussão neurológica. Então, o paciente ele vai ter alguns sinais característicos que afetam o sistema nervoso central. Lembra que essa solução anestésica, ela penetra facilmente em região cardiovascular e em região cerebral, no cérebro. Então, é fácil ter uma concentração alta de anestésico no cérebro que cause a intoxicação. E essa intoxicação ela pode acontecer por diversas maneiras. Primeiro, por uma injeção intravascular inadvertida, quando eu estou utilizando a minha carpule e não percebo se voltou sangue para o tubete ou se minha carpule não tem um sistema de refluxo. E aí eu coloco o anestésico local diretamente na corrente sanguínea. Segunda situação, uma absorção inesperadamente rápida do anestésico local. Por quê? Pode ser que você tenha feito a técnica corretamente, mas por alguma alteração metabólica, esse anestésico ele tenha sido absorvido muito rápido. Geralmente, quando a gente anestesia em áreas onde há uma extrema vascularização, língua, região sublingual, a gente tem que ter um cuidado adicional nesse tipo de situação. Terceiro caso, quando você coloca o anestésico diretamente na corrente sanguínea, mas por causa de uma velocidade rápida de aplicação do anestésico local, que a gente chama de toxicidade relativa, ou seja, o paciente ele poderia metabolizar aquela quantidade de anestésico que você colocou, mas você injetou de maneira muito rápida, por isso que não há necessidade, quando, por exemplo, você vai extrair 4/3 molares, de anestesiar todas as áreas antes de começar a cirurgia. Você anestesia para realizar o procedimento, terminado aquele procedimento, você replica a anestesia em outra área, se for necessário, tá? Então, a gente utiliza a menor quantidade possível para cada caso. E, por último, quando a gente tem queda da metabolização da droga, isso acontece muito com pacientes com problemas hepáticos e com problemas renais. Então, você aplicou a droga, ela demorou a ser metabolizada, consequentemente, a concentração dela eleva na corrente sanguínea e ela vai levar à situação de intoxicação. Os sintomas característicos da intoxicação, como eu falei, você vai procurar alterações neurológicas inicialmente. As mais comuns são visão dupla, então o paciente tem alteração visual, pode ter alteração auditiva e alteração gustativa. Tá? Então, esses são os sinais característicos iniciais de uma intoxicação por anestésico local. E aí nada mais a fazer do que interromper o atendimento imediatamente, monitorizar os sinais vitais continuamente desse paciente, oferecendo oxigênio. Se você não tem nada em consultório disponível para isso e suspeita de uma intoxicação por anestésico local, vá com o paciente para o serviço de emergência, para o serviço hospitalar o mais rápido possível. Para quê? Para que seja feita a venóclise, para que aquela droga seja retirada do organismo o mais rápido possível. Tá? Caso você demore muito a perceber que isso está acontecendo, o paciente ele pode entrar numa crise convulsiva. Então, depois dessas alterações neurológicas, é normal, é natural que ele desenvolva a crise convulsiva no consultório por causa da intoxicação pelo sal anestésico. O tratamento definitivo é feito apenas em ambiente hospitalar, tá? Uma vez que o paciente convulsionou, a gente trata esse paciente como se estaria tratando um paciente que está sofrendo uma crise convulsiva por outra causa. Espero a crise terminar, monitorizo os sinais vitais. Caso essas crises elas sejam sucessivas, aplico um benzodiazepínico, mas apenas se você estiver preparado para realizar esse tipo de situação, tá? Então, para as situações de intoxicação com anestésico local, a prevenção dos problemas é o foco
do seu atendimento odontológico. Tenha cuidado na rapidez da injeção do anestésico local da droga. Verifique se esse tubete está livre de sangue. Para isso, a seringa tem que ter o sistema refluxo, para que eu possa perceber se eu estou injetando esse anestésico em algum vaso, e altere a sua quantidade máxima de tubete anestésico, caso o paciente tenha algum problema de metabolização, principalmente algum problema hepático. Tendo esses cuidados, você vai ter segurança na aplicação de medicação, de anestésico local, e aí essas situações de intoxicação com certeza não vão acontecer na sua prática diária, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.